Eu tenho certeza que você já ouviu falar do efeito borboleta. Aquela lógica que diz que o bater de asas de uma borboleta faz causar um furacão do outro lado do mundo. Existem alguns profissionais que promovem esse tipo de trabalho, que o impacto do que eles fazem é imensurável. E a gente está aqui com uma especialista desse calibre, Thaís Pacheco, e você vai acompanhar com a gente a transformação que ela provavelmente deve estar impactando na sua própria vida. Vamos lá para esse bate-papo incrível. Bem-vinda! Olá, muito obrigada pelo convite para começar, né? Que Seja legal, muito bem-vinda. Que legal ter você aqui, porque o impacto do teu trabalho, eu não sei se você tem noção, porque um empreendedor, ele, em geral, ele cria uma empresa. E ele cria aquele negócio maravilhoso e ele gera uma transformação e gera lucro. Só que o teu trabalho, ele não impacta só na vida, não impacta de forma positiva na vida do profissional, mas ele aumenta muito a capacidade de aliviar as dores da pessoa. E essa outra pessoa vai trabalhar muito melhor. E olha a cadeia daquilo que você criou e você praticamente inventou um novo segmento. Como começou? Começou com a minha própria necessidade. Eu era uma pessoa que, antigamente só treinava musculação, era só da questão do peso, não gostava de alongar nem nada, achava que não precisava. E meu próprio corpo foi, né, entrando em parafuso. Até que eu machuquei o joelho, né? Eu tinha uma condição forte no joelho, operei o joelho, o médico falou que eu não iria mais agachar e sentia dores crônicas. Eu falei, não aceito isso. Se tem o cara lá que sofre um acidente, ele se reconstitui inteiro, por que eu não vou arrumar o meu joelho? Tenho 35 anos e não posso mais agachar, trabalho com isso? Aí eu falei, não. Aí eu fui atrás de tudo que você pode imaginar, tudo que me falavam que seria bom para o joelho e tal, eu fui atrás, melhorava, mas não resolvia. Até que eu entrei em contato com uma metodologia internacional, né, que daí, antes de fazer o curso qualquer coisa, eu falei, eu preciso resolver o meu problema. Não estou dando mais conta dessa dor. E aí eu comecei a treinar para me melhorar, né? Então eu comecei a treinar, aquilo lá foi abrindo a minha cabeça, foi mudando o meu corpo, que depois de um ano eu falei, não, realmente esse negócio é diferente, então agora eu vou estudar. Aí depois de um ano que eu fiz treinamento para mim, aí que eu fui estudar sobre essa metodologia que trabalha com a parte das articulações. Os profissionais com maior poder de transformação têm isso em comum, né? É um conhecimento empírico. É porque você passou por aquela situação. Então hoje, por exemplo, eu trabalho com pessoas com dores bem crônicas, né? As que chegam para mim, principalmente no personal, aquelas pessoas que viram para mim e falam assim, eu já tentei de tudo. Né? E eu cheguei uma hora na minha vida que eu falei, já tentei de tudo. Você tem autoridade para conversar. Exatamente. Então eu consigo me colocar no lugar da pessoa que está desesperançosa, entendeu? Que ela já está frustrada, que ela fez tudo na vida e não resolveu o problema dela. De falar assim, calma, você não tentou de tudo ainda. Temos aí mais uma chance para experimentar alguma coisa que a chance de ter sucesso é altíssima. Né? Mas aí eu explico todo o processo, que não é do dia para noite, e aí a pessoa fala, não tentei nada, então eu vou tentar isso aqui. E aí temos sucesso no resultado. E tem uma galera grande que ouviu a mesma coisa que você ouviu. Que, tipo, não tem jeito, você vai viver com essa dor pro resto da vida. E se às vezes estiver ouvindo, né, essa pessoa tá ganhando uma nova esperança e cada vez está vendo uma possibilidade de algo novo, né? Porque é muito difícil a gente duvidar da opinião do médico, né? Tem muita gente que o médico falou, ele tá certo e eu vou morrer com essa dor mesmo. É complicado, né? Totalmente. Às vezes eles são amigos, às vezes eles são inimigos, né? Porque eles se restringem ao conhecimento deles. Então, assim, se nada no meu conhecimento pode resolver isso, então não tem mais nada. Então, esse é o seu destino. E não é assim, ainda mais hoje em dia que tem milhões de coisas para fazer, né? Eu fui teu aluno, né? E eu nem sei mensurar a alegria de se libertar de uma dor que você estava acostumado, ela fazia parte de você. E é impressionante o programa Imove, né? Isso que você desenvolveu. E como é que tá isso? O que virou? Porque naquele momento
Eu lembro, eu fiz o curso e eu falei, nossa, eu quero isso para mim. Essa consciência corporal me ajudou absurdamente, mas cresceu. Agora você está cada vez mais na internet, você atendia de forma presencial, mas agora cada vez mais o algoritmo te coloca nas nossas redes e é maravilhoso ver como é que é isso, como é que tá isso na tua vida. Hoje em dia, tipo, tem alguns produtos, né, digital. Tem o maior deles, que é a formação nessa metodologia, né, na mobilidade específica, para profissionais de educação física e fisioterapeutas. É uma formação completa. Quando você compra o curso, você tem acesso a 2 anos. Mas se você faz lá o acompanhamento meu, é 1 ano. Caramba, um ano de aula 2, 3 vezes por semana. 2 anos? Normalmente é 1. Por quê? Porque é muito conteúdo. Então, eu dei 2 anos. Eu fiz. Quando eu comecei o curso, eu chamo ele de programa e não chamo de curso, porque uma vez eu lembro que um aluno meu estava fazendo um MBA de projetos, ele falou: quando a gente fala em programa, é algo que está sendo sempre construído e atualizado. Que legal. E essa é a minha ideia do Programa Imune, porque eu estou sempre estudando, me desenvolvendo, então vira e mexe, trazer atualizações e coisas que eu coloco lá no curso. Então, quando eu comecei a primeira edição, que foi janeiro de 2021, tinha 60 aulas. Caramba. Hoje tem 180. Nossa. Então, assim, porque eu acredito que é a prática que vai levar. Então, tem uma parte do curso que é esse acompanhamento que a gente faz em 1 ano, e aí depois tem mais 1 ano para a pessoa terminar as aulas dela lá. Mas é bem completo, porque você praticou a mobilidade. Não é um negócio que é comum. Né? Um tipo de atividade, tipo assim, eu já fiz musculação, eu vou entender isso. Não, você tem uma consciência que você leva para isso, mas é um acesso completamente diferente de como você vai ver o seu corpo, como você vai treinar ele. Então, isso é carinho, bem interessante. Né? Não é uma coisa... Com respeito. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, que eu não acreditei. Assim, de verdade, eu falei, acho que isso não vai funcionar, né? A minha insistência é porque eu te conhecia, né? Eu te conhecia, eu conhecia a sua determinação por aprender, e essa virou a minha... É o meu fator principal para escolher um profissional. O quanto ele mergulha naquele aprendizado. Mas fazer, eu falei, nossa, isso aqui não vai dar certo, porque a gente está acostumado a sair da academia morto e, nossa, tá doendo, então quer dizer que tá funcionando. E eu quase não suei. Peraí, em poucas semanas eu não sentia dor, em poucas semanas eu sentia que aquele músculo ele foi trabalhado e, opa, eu tô vendo um resultado. É muito rápido. Só que isso eu queria muito saber, eu queria que você trouxesse pra gente, porque quando a gente começa a estudar, a gente aprende aquilo ali, né? Ok. Só que depois que a gente termina o curso principal ali, a faculdade, um curso técnico, você vai para campo e aí você descobre outras coisas. Sim. Além dessas coisas que a gente descobre, né? Você está em campo, você descobre outras coisas. Você, pelo teu próprio entendimento, desenvolve outras coisas. Eu percebo de fora que o InMove, ele é isso, né? Tem muito do que você aprendeu, depois do que você descobriu e depois do que você criou. O que tem nessa junção? O que você criou a partir da tua experiência? Eu acho que a minha experiência... Eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu preciso vivenciar o negócio para entender por completo. Então, desde que eu comecei lá em 2017 a fazer um acompanhamento com os professores lá de fora, que eu falei, né? Primeiro eu contratei o professor para treinar comigo. Perfeito. Né? Para me treinar, para eu resolver o meu problema. Depois, quando eu fiz os cursos, né? Que foi 2018, 2019, 2020, eu não parei de treinar com esses professores. Você né? continua aperfeiçoando você. Exato. Até porque aqui no Brasil não tem outra pessoa para eu trocar informação sobre o que eu faço. Né? Então, essa é uma maneira de, tipo, primeiro, de eu me treinar, porque eu gosto de ser aluna, amo ser aluna, né? Ter uma pessoa acima de mim para eu aprender mais experiente e entender... Hoje eu já treinei com 3 professores, né? E cada professor,
Eu sempre falo, né? As ferramentas são as mesmas, mas a pessoa que aplica a ferramenta Muda tudo. Porque é ela outra. personaliza. Então, assim, eu vou usar a ferramenta da mobilidade de acordo com as minhas experiências, com o meu entendimento, né, tal. Então, foi muito interessante pegar 3 visões diferentes, né, de falar assim, pô, isso aqui... E aí, montar a minha maneira, né? Tipo, eu uso a ferramenta com um pouco daqui, um pouco dali, que eu fui entendendo que, para mim, na minha dinâmica, funciona. E aí, montei toda essa experiência. E a experiência do convívio, né? Dali de, tipo, pegar uma pessoa O dia a dia, realmente né? com dor, quais são as questões, quais são os problemas, tal, quais são as dificuldades, e indo. Então, tipo, porque as pessoas, hoje em dia, muitas, elas passam o exercício na frente do ser humano. Né? Elas não fazem um exercício para o ser humano, elas pegam o exercício para o ser humano, elas pegam o ser humano e querem encaixar num exercício. Né? Então, pensa assim, eu prefiro pensar, tipo assim, quem é essa pessoa, dentro do que ela precisa, como que eu vou aplicar a ferramenta, porque cada pessoa é uma. Né? Então, aí fica esse mix de você olhar e falar assim, bom, qual que é o cenário na minha frente, com essas ferramentas que eu tenho, o que eu posso fazer? Qual o perfil do teu aluno? Hoje, a maioria... Apesar que são 4 cursos, né? Tem um aluno, tem o curso de essa formação, ela é só para profissionais de educação física e fisioterapeutas, né? Antes eu até vendia, mas aí eu resolvi trocar. E aí tem o programa InMove, que é um programa de treinamentos, que daí toda semana eu coloco uma aula lá, que daí qualquer pessoa vai fazer, porque não tem muito a parte teórica, todas as explicações. E é tipo assim, quero me melhorar, sou um ser humano normal, quero melhorar a minha capacidade, então... Esse é para você. E tem os alunos ainda particulares que eu dou online, que daí eu tipo, pego a pessoa e eu treino ela geralmente ali 2, 3 vezes por semana. Mas o público, tanto dos personagens quanto dos profissionais, é assim, entre 30 e 50, a média de anos. Interessante. Que legal, né? Eu vou dar umas olhadas nisso. Vai achar uns negócios meio diferentes. Por que essa pessoa faz tanta careta quando eu tô treinando? Mas funciona, Interessante. Viu? Eu vi um vídeo seu, você estava fazendo um movimento onde você colocava... Você estava com o quadril levantado e você colocava uma mão nas costas. Aí você fazia um movimento e ficava segurando em outra mão. Passava por cima, né? Era uma diferença de alguns anos, né? Foi antes da mobilidade e depois da mobilidade. Aquele primeiro teste, quando eu fui fazer a certificação, eu rompi o menisco antes da prova. Né? Então eu estava tentando fazer aquilo lá com o corpo totalmente estrupiado, sem joelho, sem nada, tipo, sem coordenação, sem pesada, sabe? Tudo duro. E aí eu fiz agora, aí depois, desde 2017, treinando a mobilidade, sem fazer esse exercício. Aí agora eu voltei a fazer aquele tipo de aula com uma professora amiga minha, e ela passou aquele movimento. E eu falei, gente, será que eu vou conseguir fazer? Saiu que foi uma beleza. Sensacional. Mas, assim, tem exercício físico que parece que ele vai tirando a mobilidade da gente. Sim. É impressão minha ou realmente acontece isso? Acontece. Quando você faz muito exercício só de tensão, Tipo, muita musculação. força. Se você faz só... Você tá dando o quê? Só tensão pro corpo. Ele fica mais rígido e fica mais encurtado. Beleza, mas isso não é saudável nada, né? Não. O que acontece no corpo que não trabalha a mobilidade? A mobilidade é você trabalhar a liberdade de movimento, as suas amplitudes de movimento. Certo. Né? Então, o que acontece? Se eu fico num padrão totalmente fechado, quando eu preciso ganhar a mobilidade, o que acontece? Não tem, porque eu não... deixa eu ver se eu faço uma analogia aqui. Pense assim, no nosso corpo, tudo que a gente não usa, a gente perde. Atrofia. Perfeito. Exatamente. O tecido que ele tem uma maleabilidade, ele tem o que acontece? Primeiro, quando você não usa, ele vai achando assim, eu não preciso gastar energia poupando esse tanto de movimento se eu não estou usando. Então, ele vai cada vez mais diminuindo. Então, tipo, se eu tinha 10, agora eu tenho 6. Isso já é uma coisa que acontece pra gente natural pela idade. Tá certo. A gente já tem um padrão degenerativo que as coisas vão piorando ao longo do tempo. E aí junta, por exemplo, a pessoa ainda não faz exercício. Ela não faz nada para combater essa perda. Né? O que acontece? Aceleramento. Ou então, ela faz alguma coisa, mas ela faz alguma coisa que só gera tensão.
Né? Porque se a gente pensar no equilíbrio, eu tenho que gerar tensão e eu tenho que gerar relaxamento. Poxa vida. Porque o relaxamento é uma capacidade do nosso tecido também. Só aí o que acontece? Eu só contraio e não dou nenhum estímulo de relaxamento. Quando eu dou é 30 segundos aqui. Aí o que acontece? O corpo fica tensionado e aí ele fica mais rígido. Quando ele fica mais rígido, ele fica mais limitado. Eu percebo, no meu treino mesmo, no dia a dia normal, meu personal sempre fala, alonga o máximo no exercício e puxa com qualidade, certo? Depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que o meu músculo começou a evoluir melhor. Sim. Antigamente era um movimentinho curto, sabe? No bracinho só, meio rápido. Eu vi que melhorou depois disso. Mas o quanto então melhoraria o exercício na musculação se as pessoas tivessem aula sobre alongamento? Então, o alongamento por si, ele não é o suficiente para combater essa questão da tensão no quesito de mobilidade. Não é? Não. Não, porque então o alongamento, o alongamento ele é uma parte do processo, só que ele é uma parte mais passiva. O alongamento, entendeu? Então eu estou criando um relaxamento que é importante, certo. Mas se eu for pensar em aumentar a amplitude de movimento, só através do alongamento é ruim. Por quê? Porque eu ganho amplitude, mas eu não ganho força nessa amplitude. Então eu ganho mais capacidade, mas eu não controlo essa capacidade. E aí pode ser até ruim. O lance é eu ganhar amplitude com força, ter domínio dessa amplitude para poder usar ela com peso. Então, se eu faço uma puxada, certo? Que daí eu trabalho muito alongamento, e tipo, daqui eu controlo, mas o meu braço vem aqui. Esse pedaço aqui, ele fica fraco. É que é uma terceira coisa. Caramba, é uma terceira coisa. A mobilidade o alongamento e a mobilidade. A mobilidade é o que vem antes. Quando você faz um treino de musculação, você pensa no músculo que você está trabalhando. Sim. Mas o músculo ele serve para mover a articulação. Então, por que o pessoal não trabalha isso? Porque isso é uma coisa muito nova que está aparecendo. E assim, a minha maior dificuldade... Convenceu. Não, é que a mobilidade, tudo que vem de fora primeiro, tudo que é novidade, chega e não tem muito conteúdo para as pessoas se aprofundarem. Entendi. Aí o que acontece? Hoje em dia, qualquer movimento que você faça já é chamado de mobilidade. Entendeu? Para quem não se move nada, já é mobilidade. E faz alguma coisa, você vai melhorar. As pessoas falam assim, mas eu melhoro a amplitude. Eu falo assim, se você não estava fazendo nada e você começa a fazer isso desse jeito, você vai ter uma melhora. Agora, primeiro, será que essa é a melhor maneira de fazer, pensando nos resultados que a gente quer? Então, ontem mesmo dei um treinamento, né, que eu perguntei assim, eu quero que vocês saiam daqui falando assim, mas por que esse exercício trabalha mobilidade ou o que é mobilidade? Eu preciso que vocês entendam isso. Por que acontece? É um monte de copia e cola nessa área, onde você pergunta para o professor, mas por que esse exercício trabalha mobilidade? Só. Tipo isso. A pessoa fica tipo, cri. Entendeu? Então, assim, veio uma onda que você precisa trabalhar mobilidade é só relacionada a movimento, então você gira para cá, gira para lá, você está gerando movimento nem perto disso. Para quem não faz nada, se mexer, tá bom, mas se você for pensar, eu quero ter resultados relacionados à melhora da qualidade, do potencial do meu movimento articular, aí são outros 500. E o nível do profissional que investe nesse conhecimento... é muito pouco. Você, para mim, acredito que para muitas outras pessoas, você é a referência. Né? Pensou em mobilidade, é você. É isso que um profissional se tornaria estudando mobilidade. É muito diferente. Isso que você disse, né? Alonga aqui, não é isso. Eu lembro de ficar muito, 2 minutos e sentir o corpo encaixando, né? Acho que é essa a percepção de um leigo. Você sente o corpo encaixando. Interessante. Eu comecei a andar diferente. Como assim? Eu nem sabia que eu andava. Exato. O que a mobilidade faz? Ela pega e faz você voltar o potencial das suas articulações. Então, tipo assim, se você tem uma articulação... Para qualquer idade. Para qualquer idade. Você tem vários movimentos naquela articulação. Por exemplo, se você treina musculação, a gente tem 3 planos de movimento, né? Um plano aqui, que a gente faz flexão e extensão, adução, abdução e rotação. Perfeito. Quando você faz musculação, você praticamente o tempo todo está trabalhando só nesse plano. Entendi. Que são 2 movimentos, flexão e extensão. Certo? Sobe, desce, agacha, faz a fundo, stiff. Sim. Tudo é nesse plano.
Só que o nosso movimento ele é tridimensional. Eu consigo girar, pegar alguma coisa lá atrás, eu consigo... Né? Então, abro, volto. O que acontece? Você está o tempo todo treinando o seu corpo num padrão X. Você só levanta o braço aqui, você só faz isso aqui. O que acontece? A sua vida, você só se mexe assim no dia a dia? Não, os músculos vão ficar fortes numa posição e fraco na outra, vai ferrar tudo. Exato. Não é nem o músculo que vai ficar forte numa posição ou forte na articulação. outra. O músculo que você trabalha vai ser fortalecido, só que tem músculos responsáveis pelos outros movimentos. Que são menores. Que quando você não faz, nem sempre, mas quando você não faz esses movimentos, o que acontece? O desequilíbrio. Tenho muita força em um movimento e não tenho nada no outro. Aqui está muito forte, aqui que deveria ser estrutura, por exemplo, principalmente as rotações, não estão funcionando. Por isso que quebra. Ah, vapo. Que susto. Né? Tipo isso, Eu, entendeu? Eu tenho um ombro que faz tudo isso aqui, ó, gira para todos os sim, lados. sim. E eu só faço isso com ele. É. Aí o ombro começa a Frontal? doer. Você vai fazer um Lateral? movimento de rotação, vai ver a rotação da pessoa, não tem. Entendi. Entendeu? O que eu faço? O que a mobilidade faz? Eu vou olhar para o seu ombro. Eu vou ver como estão todos os movimentos do seu ombro. Um por um. Entendeu? Ah, a flexão tá boa, a extensão tá boa, a rotação tá ruim. Aí eu vou, de acordo com a sua articulação, treinar para desenvolver a capacidade total dela, que é ter todos os movimentos funcionando. Caramba, que legal. Isso é incrível. Incrível, impressionante. Você saiu da faculdade, foi trabalhar onde? Eu saí da faculdade, na época que eu me formei, não tinha o conselho ainda, né? Na época que eu estava na faculdade. Então, no terceiro ano da faculdade, eu comecei a dar aula de musculação já como professora registrada na Runner. Lembra daquela rede de academia? Na Runner que tinha ali na Juscelino. Aí eu fiquei lá quase 5 anos. Eu trabalhei desde que eu saí da faculdade, eu trabalhei com musculação. Né? Porque daí, quando eu me formei, entrou o conselho, mas eu já estava formada, não tinha problema. E aí eu trabalhei 15 anos com musculação. Só com musculação. Ria do treinamento funcional, entendeu? Era daquelas preconceituosas para queimar minha língua. Trabalhava numa academia de atleta de fisiculturismo que falava que aquilo lá era circo, tal, não sei o quê. Até que um dia eu já estava meio cansada. Sabe quando você está meio cansada? Eu estava ganhando bem, tinha minha agenda cheia, mas aquele trabalho já não estava mais me preenchendo. Né? Só que aí entra a zona de conforto, né? Eu tô aqui, tá tranquilo, tô ganhando meu dinheiro. Tá aí lá bom. dentro já não tava tão bom, mas também não vou sair, largar e arriscar. Foi indo. Aí o papai do céu falou assim, você não vai tomar uma atitude? Então eu vou tomar por você. Foi lá, de repente, em 2 meses eu perdi metade dos meus alunos. Ah, vapo. Por quê? Do nada. Do nada. Sem motivo? Um foi viajar, o outro morou fora, o outro tava com problema não sei o quê. Aí eu falei assim, isso aqui não é normal. Não tem nenhuma crise global, não tem nada. O que isso está querendo me dizer? Perfeito, Por quê? legal. Aí eu comecei, o que isso quer me dizer? O que você quer me dizer? O que você quer me dizer? Aí veio assim, você precisa voltar a estudar. Legal. Aí eu falei, mas eu não quero estudar mais musculação. Já fiz tudo que eu podia na musculação. Aí eu falei, vamos estudar alguma coisa diferente. Aí eu comecei a pensar. Isso foi em 2014 para 2015. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí tava essa onda do treinamento funcional, já tava um pouquinho melhor. Eu falei, deixa eu estudar esse negócio aí. Faz quanto tempo isso? Foi em vai fazer 10 anos, né? 2015 foi meu primeiro curso de funcional. Eu lembro que eu fui fazer um curso de Querobel, logo de cara, primeiro curso. Eu precisava fazer o 90-90, você lembra do 90-90? Eu fui virar pro outro lado, eu tive uma cãibra que eu colei no teto. Eu falei, isso aqui não tá certo. Né? Aí eu fui fazer um outro curso de... Isso aí ainda não tinha conhecido a mobilidade, né? Aí, saído da musculação, e daí eu fui fazer um outro curso relacionado a funcional. Foi o dia que eu machuquei o joelho, o menisco. Eu estava indo para o Rio de Janeiro fazer um curso. Fui dar um saltinho para mostrar para o meu aluno assim no lugar. Caí de mau jeito, mas sou teimosa. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse joelho, mas eu vou. Então, passagem comprada, curso pago. Cheguei lá, tipo assim, precisei pedir uma cadeira de roda do avião, porque eu não conseguia andar. Aí fiz umas liberações lá e fui pro curso. Não consegui fazer ele completo, né? Mas teve uma coisa que salvou, mudou minha vida, que é com a professora que eu faço o curso de movimento lá, que tem aquele negócio. Que ela virou pra mim e falou assim, Thaís, faz um negócio aqui. Ela me pediu pra fazer um movimento lá, meu quadril, zero funcional. Zero. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, se você quer cuidar do seu joelho, você precisa melhorar o seu quadril. Né? Você precisa trabalhar a mobilidade do seu quadril. Aí eu falei, esse negócio de mobilidade, eu preciso ir mais fundo nesse, porque eu sou muito ruim, eu tô vendo que tem coisa aqui que tá errada por conta dessa mobilidade. Aí eu operei, isso foi em agosto.
Aí, em setembro, eu me machuquei. Não, foi em agosto que eu me machuquei. Em setembro, eu fui para os Estados Unidos. Tipo, essa metodologia de curso, eles iam vir para o Brasil naquele ano, só que não fechou turma. Entendeu? Então, eu fiquei conhecendo o pessoal. Aí, quando eu fui viajar para os Estados Unidos e a gente ia fazer um curso, passou furacão, um monte de coisa lá, o que aconteceu? Eu falei, bom, então com esse dinheiro aqui de volta, eu vou conversar com aquele professor, porque foi a única coisa que eu não fiz até hoje, né? Já tentei de tudo. A única coisa que eu não fiz até hoje para tentar melhorar foi esse negócio. Falei, então, vou fazer esse negócio. E aí me dediquei e aí tudo mudou. E aí em 2014 eu comecei a estudar o funcional, aí fiz vários cursos de funcional. Em 2017 e 2018 eu dei curso de treinamento funcional. Aí eu já estava começando o meu curso de coluna também, da Spine Move. E aí eu comecei com os workshops de mobilidade em 2019. Caramba, foi tudo. Aí em 2019 eu parei de dar o funcional. Não, 2018, 17 e 18. Aí em 2019 eu parti para os meus cursos. Aí a galera já começou a pedir sobre a mobilidade, que eu comecei a treinar, comecei a postar e tal. E ninguém nunca tinha visto aquilo daquele jeito. Né? E aí começaram a pedir curso. Falei, vou montar um workshop. Aí não precisou nem oferecer. A venda aconteceu naturalmente. Ela veio com uma história aí, desafio da semana. Tá me desafiando? E a gente não conseguia fazer? Como assim eu não consigo fazer essa coisa muito, entre aspas, simples? Nada simples. Nada simples. Né? Porque é isso. A gente só faz um tipo de exercício. E tá sem querer. Mas a gente está negligenciando todo o restante. Então, mas a questão é que a pessoa normal, muitas vezes, ela não sabe que ela está negligenciando. Porque você não entende do negócio. Entendeu? Aí você vai pensa buscar assim, ajuda, a pessoa te oferece aquilo. fazer exercício. O que eu vou fazer? Eu vou para academia. Porque é o básico. Aí né? você chega lá e te dá uma... Eu me questiono se o profissional que está passando sabe. A maioria não. Primeiro que a mobilidade ela é muito nova. Né? Segundo que é um tipo de atividade completamente diferente. Né? E a gente tem uma cultura ainda, ela está melhorando bastante, né? com os anos, mas que é a cultura do ficar bonito. Sim. As pessoas muito mais pensam em ficar bonitas do que ter saúde. E tem aquela coisa, né? Pensar no profissional... Tudo por isso, né? Se a gente pensa no profissional médio... Ele também não tem culpa, porque é uma pessoa que foi buscar o ensinamento na instituição e ele buscou, ele encontrou aquilo. E quando você sai de um curso para o corpo, não sei se foi assim, a gente teve essa percepção, né? A parte fez estética, eu fiz massoterapia, você é convencido de que você já sabe tudo o que você precisa saber. E você vai para o mercado e acontece isso, fica 15 anos sem estudar, porque você já sabe. Até você ter um contato, opa, peraí, tem mais coisas. E aí você conhece outras dimensões. Mas isso foi uma coisa que veio com o tempo. Quando eu me formei lá atrás, em 2000, o profissional de educação física tinha 3 opções. Sala de musculação. Não, né, era só... Eu fiz licenciatura plena, era tudo junto. Tá. Mas era assim, você saía da faculdade, você trabalhava ou numa academia de musculação, que ainda nem tinha personal, estava assim, começando o negócio do personal, ou professor de ginástica, ou na escola. Era isso que tinha. Eram essas opções. Hoje... Essa é a maravilha É da uma internet, infinidade né? de possibilidades. Milhões de lado. tipos diferentes de atividade. Essa é a maravilha da internet. Você gente- tem acesso a coisas... Que é isso aí? A gente conversou com muita gente já em todos esses podcasts e tudo mais, e muitas pessoas formadas. Ninguém falou que saiu pronto. Nunca. Não. E vendem essa ideia. Eu lembro quando eu fazia faculdade de Direito, estudante de primeiro ano já achava que era advogado. E aí você olhava assim, como assim, né? E aí, tipo, tá no 5º ano, já acha que é juiz, né? Aí eles brincavam no curso e falavam assim, mas no primeiro dia, depois que termina a faculdade, descobre que não é nada. Aí que começa o jogo. É tipo isso, mas não é só no direito, é em todas as profissões, né? É muito Você sério pensar isso. que, tipo, eu vejo a faculdade de educação física agora, é praticamente a mesma coisa que eu estudei 20 anos Nossa, atrás. Meu Deus do céu. É terrível. É terrível, não faz sentido, né? Pra quem gosta de estudar, né? Pra gente que é curioso e quer saber o que tem mais. Pro resto da vida, né? Ó, pra você ter uma noção, quando eu saí da faculdade, né, depois de tempos, ficava sempre aquela coisa, eu preciso fazer uma pós-graduação.
O que é o normal, Sim. né? Preciso fazer uma pós-graduação, porque eu preciso ter um título. Venderam isso pra gente. Aí, beleza. Fiz doutorado. a primeira. No meio, não me identifico com isso. Aí fui pra pós de treinamento funcional, na época. Aí os caras veio, nem pegava o professor de treinamento de força, queria dar um curso de treinamento funcional. E eu já tinha feito vários cursos livres de treinamento funcional. Eu estava há 8 meses na pós-graduação, não aprendi o que eu tinha aprendido num final de semana de um curso livre. Caramba. Aí eu falei... Aí eu briguei um dia lá com o professor, porque... Briguei não, né? Eu perguntei uma coisa pra ele, ele falou que... Tipo, ele não sabia, né? Ele falou, por que você não faz isso no seu TCC? Que era analisar um movimento biomecânica de um chute. Aí eu nunca mais voltei. Aí eu falei... Pós-graduação, esse estilo tradicional não é para mim. Né? Então, o que eu fui fazer? Né? Fui procurar coisa nova. Né? Geminiana, como sou curiosa pra caramba. Falei, vou procurar as formações internacionais. Vou procurar as formações internacionais que me agreguem coisas novas. Perfeito. E aí, foi aí que eu comecei a procurar. E, tipo, então, sempre tinha assunto novo para trazer. Né? Então, eu fiz bastante coisa lá fora até chegar nessa certificação. E aí você muda... e você... pivota, né? Você muda completamente e se torna uma empreendedora. Como é que começa isso? Foi muito difícil esse início? Olha, esse início veio forçado, né? Pela pandemia. Né? Foi então, recente, então, se for ver. Foi a parte do digital, sim. O empreendedorismo começou lá em 2000 começou quando eu comecei a dar os cursos, né? Mas ele veio forte mesmo quando veio a pandemia. Nunca vou esquecer, porque em 2020 eu já tinha feito os cursos há um tempo, só que eu ficava naquele negócio assim, eu não tô pronta. Eu não tô pronta para fazer isso. Vou esperar um pouquinho. Aí, beleza. Aí todo mundo fala, Thaís, faz um programa de treinamento, a gente quer treinar e tal. E eu sempre, aquela autossabotagem de falar, acho que eu não tô boa o suficiente ainda, tal, não sei o quê. Beleza. Aí veio a pandemia. Por sorte, os meus alunos de personal presencial, que não eram de mobilidade ainda, eram de funcional, todos aceitaram treinar online. Perfeito. Em casa. Mesmo aqui em São Paulo e tal. Tanto que acabou a pandemia, eles continuam treinando online. Os mesmos alunos. Perfeito. Exatamente. Aí, beleza. Consegui adaptar a agenda para trabalhar online e tal. Mas aí, olha que curioso, teve um dia que eu estava lendo um livro, chamava As Cartas de Cristo. Eu nem terminei de ler o livro, mas eu estava lendo o livro, veio uma passagem, aquilo me subiu um negócio, eu falei, agora. Abri o Instagram, falei assim, é o seguinte, agora, tal dia, eu vou lançar o meu primeiro programa de treinamento. Eu falei, e aquele meu aluno que falou do negócio do projeto lá, ele virou para mim e falou uma coisa muito grande, Thaís, pense grande e comece pequeno. Perfeito. Porque eu tenho uma mania de perfeição, aquela que você quer fazer. Aí eu falei, cara, vou começar a mudar. Falei, como que eu consigo começar agora? Eu falei, um grupo do Facebook. Já era. Fiz um grupinho de Facebook que durava 8 semanas, pagava o pacote, eu ia botando as aulas lá, fiz 1, fiz 2, fiz 3. Uau. Aí recebi o convite para montar o curso. Certo. A sorte é que eu tinha todas as aulas já gravadas, já tinha guardado, montei, né, completei com a parte teórica, coloquei mais algumas aulas e aí lancei. Então foi meio assim Porque o curso estava pronto. susto, o curso estava pronto. Eu só remontei, assim, né? Organizei as coisas. E como foi uma coisa muito assim, vamos começar junto, vamos experimentar esse negócio, né? Tava começando essa onda mais forte, assim. Falei, vamos. Então, no começo foi, tipo, não teve muita cobrança, porque eu tô aprendendo. Perfeito. O processo. Né? Tirei a questão, porque para mim o processo é difícil, mas é nele que a gente vive. Sim. Falei, então, vamos aí, vamos fazer. Tem que seguir o GPS, vamos seguir o GPS. Vamos fazer aqui tudo direitinho, tudo direitinho. Agora, então foi indo, né? Foi um laboratório, né? Foi bem desafiador para mim por conta de ter que me expor mais na câmera. Né? Então, assim, para mim, hoje tá ficando mais confortável quando tem que fazer live, essas coisas, dar aula, para mim é muito tranquilo. Agora, gravar vídeo de conteúdo difícil, já né? é mais difícil. Só que antes eu ficava me martirizando também. Isso aqui é difícil, isso aqui não sei o quê. Aí eu falei, se eu não achar um pouco de prazer nisso e tirar da minha cabeça que isso é difícil, isso vai ser sempre difícil. Verdade. Aí isso foi uma virada de chave agora desse ano. Eu falei, não vou mais fazer isso aqui ser pesado. Agora. Cheguei, crise de choro. E tudo que você pode imaginar do lado de cada câmera para poder fazer o negócio. Eu falei, vou ter que fazer. A gente quer saber eu que me vire. A gente quer saber disso também, porque as pessoas que estão assistindo esse episódio estão começando. Sim. E olham o vídeo pronto,
nossa, que perfeito. Nossa. Mas porque isso a gente não... Teve um bastidor por trás que ninguém vê, ninguém mostra, né? Imagina. A gente está numa sociedade muito perigosa, na minha opinião, em que todo mundo vê a pessoa na hora que a pessoa tá lá em cima, Exato. no pódio, levantando o troféu. Mas, velho, o treinamento, o processo, as dores, o choro... Meu amigo... Eu sou zero Hã? tecnologia, eu sofri tanto. Então- Eu chorava, o Fabiola no barinho, eu não consigo mexer nessa máquina, o que eu faço? E Pô, acontecia? desse naipe. Acontecia com você, tipo assim, na hora que você ia gravar, acontecia alguma coisa pra te Sempre. atrapalhar? Gente, impressionante. Sempre. Eu tava- Até hoje. Acontece, né? Até hoje. Nossa. A gente pode falar um pouco disso na experiência de cada um. Sim, sim. Quando a gente começou a estudar esse processo aqui, primeiro que a coisa mais incrível era... Eu ficava me estudando. Eu ligava a câmera e eu... Peraí, eu não vou conseguir falar, tá difícil. Deixa eu entender meu corpo aqui. Por que eu tô tão travado? Por que eu tô respirando curto, sabe? Eu não entendia essa magia que tinha numa câmera. E muitas vezes, né, a gente bolava aqui. Tá bom, vamos lá. Mexe a luz... Faz aquilo, pega o microfone. E demorava tanto. E quando a gente ia gravar... Já cansou, vamos não fazer grava amanhã. Vamos fazer amanhã. Passaram por isso? É muito. Super. Por isso. Super. Yeah. Muito, até hoje. Esses dias a gente foi fazer uma gravação na sorveteria. A gente pegou a câmera pra gravar, tava um silêncio antes, assim, ensurdecedor. A gente pegou a câmera pra gravar, começou a passar um caminhão, 2 caminhão, 3 caminhão, 5 caminhão. Eu falei assim, gente, não vai parar de passar caminhão. E tinha um caminhão específico que ele tava dando volta no quarteirão. Eu falei, tá de sacanagem com a gente. Nossa, voltava ser o carro da pamonha, né? E o barulho tava parecendo que tava lá dentro. Aí a gente encanou e falou assim, não, a gente vai gravar em outro lugar então. Vamos no parque da cidade. É mais calmo, natureza, tudo lindo, vamos pra lá. Beleza, juntamos tudo e levamos lá no outro dia de gravação, fomos pro parque. Tinha uns patos lá. E assim, o parque é gigante, entendeu? Muito grande. Aonde vocês acham que o pato foi? Os patos, eram 6 patos, e quack, 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 e andando. Atrás de Beleza, vocês. atrás de nós. E eles, tipo assim, impressionante. A gente ia pra um lugar, eles iam junto com a gente. Nossa. Não, aí a gente fez um teste. Não é possível que os patos estão seguindo nós. Aí nós paramos, esperamos um pouco, os patos parou. Voltamos, andamos ao contrário do sentido dos patos. Os patos voltaram. Então, tipo assim, não faz sentido, como assim? Ai, caramba. É só pra testar a paciência. A gente É, tá... pra você desistir também, né? Muito gente- disso, né? É o quanto você tá afim de fazer isso Isso, mesmo, né? realmente. Você vai pagar o preço. Porque parece uma bobeira, mas a gente tá vendo isso acontecer o tempo inteiro. Na hora que você se propõe a fazer uma coisa que você ama fazer, que você acredita que vai agregar na vida das pessoas, né? Não vai ser fácil. Não. É como a gente Não. falou, aquela história da dança da chuva, né? Do índio. Que, olha, o índio... Alguém vê o índio ali fazendo a dança da chuva e perguntam pro índio, nossa, você faz a dança da chuva pra chover? Não, é até chover. É outra coisa. Perfeito. tá Esse disposto exemplo a tem que pagar. levar pra vida. Perfeito. Porque, a gente tá aqui aprendendo, tá estudando. Sim, sim. Isso, mas alguns estudos, esse aqui, né, essa tecnologia, por exemplo, é um outro campo. Então, Não, é existe uma nova curva- profissão. Eu sempre falo, eu tô Ou várias aprendendo uma novas nova profissões. profissão. A curva de aprendizado é outra. Você fez a mobilidade, nós fizemos o Tantra, você está com todo esse conhecimento do empreendedorismo e você vai estudar algo que complemente isso aqui. Então, o gap é curto. É pequeno. Mas esse aqui não. É uma profissão totalmente nova. esse Você tem aqui que entender disso, tem que fazer... Eu falo, gente, eu sou profissional da educação física. Mas vamos lá, vamos lá. Tá tudo bem. Até que eu ouvi alguém dizer que grava 100 vídeos. E aí, poxa... Aí, tá, já que são 100, Pode gravar. 30 e pouco ficou bom. Eu, poxa... Legal. Sabe por quê? É A até expectativa chover. estava... Exatamente. Sabe? Sim. É até chover. E precisa disso. Você está disposto, né? Está disposto a fazer algo, porque não é simplesmente gravar, né? É algo bom, algo que seja útil, algo que a pessoa possa se transformar de alguma forma. Pensando nisso, imagina que tem ali alguém que acabou de sair da faculdade, né? E na tua área, o que ela deveria fazer? Para ser mais fácil.
Olha, mais fácil eu acho que não tem, entendeu? Mas eu acredito que quando você direciona, você usa o esforço para um ponto certo. Porque fácil não é, mas se você não sabe para onde quer ir, você atira para cá, atira para lá, acaba desperdiçando muita energia. Então, a primeira coisa é o que você gosta de fazer, Sim, perfeito. né? Primeira coisa. Segundo, com que tipo de pessoa você quer lidar. Com que tipo de questão você quer lidar. Entendeu? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem na minha área duas vertentes. Vamos dizer, antes era só o fitness, né? Só a questão estética e tal. Hoje a gente tem o que a gente fala a cultura do fitness e a cultura do movimento. Legal. O que é a cultura do movimento? São pessoas que já não se identificam, geralmente, com aquela coisa da musculação e tal, e gostam mais do movimento em si, né? Gosta de praticar esporte, gosta de fazer isso. Então, isso já tem uma divisão muito boa. Quando o cara sai, a primeira coisa que ele vai fazer na faculdade, geralmente, é ir para uma academia. É o próximo estágio da faculdade. E é importante que ele seja estagiário, aprende alguma coisa. Só que muitas pessoas ficam presas nisso, né? E outras vão procurar outras coisas. Se você falar para mim mercado, né? Uma coisa que eu até falo bastante nas lives. Quando você pensa em mercado, o que está saturado? O fitness. Quantos profissionais, personagens que dão aula de musculação que você conhece? Muito. Vários. Só você vai numa academia, tem. Tá Agora, chovendo. quantos profissionais que você conhece que trabalham com essa área e resolvem dor? Ah, Eu só consigo apontar você. E fisioterapeutas. Que depois que machucou. Mas prevenir, só consigo lembrar de você. Entendeu? Então, só que assim, a gente tem um mercado hoje de multimilionário pessoas gigantesco. com muita questão de dor. E que estão cheias de diminuição de dor com remédio. Remédio. E aí, tipo, elas não estão resolvendo o problema, elas estão remediando a situação. Total. É um mercado bilionário. Que é um negócio fácil, né? Não, então. É muito quando mais eu acho fácil que eu é tomar um possível- remedinho para melhorar do que eu ter que fazer exercício. Sim. Só que o Exato. exercício, o remédio não vai melhorar. Não, ele vai tirar o estragando sintoma. tudo, né? Sim. Mas a longevidade... É isso aí. Acho que a coisa mais maravilhosa é você treinar sem sentido. Eu nunca tinha passado... Sabe, antes de você, era inconcebível. Como assim? E você vê que fica melhor. Você consegue desempenhar aquilo pelo qual você faz o exercício, né? Porque na Seu corpo está a ponta, favor de você, não está contra você. Tá te ajudando, de alguma forma. Porque você não está fazendo exercício para academia, você está fazendo para o teu dia a dia, para a tua vida. Será que a nova geração vai melhorar nesse sentido? Acho que gente? vai ter mais informação. Hã? Parece, teoricamente parece que vai, né? Porque as crianças, os jovens, piquititinho, 4, 5 anos, bebês que eu tô vendo, parece que tá vindo uma consciência de alimentação melhor. Sim. E aí, tipo, isso eu tenho sentido que tá fazendo muita diferença. Tipo, a minha irmã, por exemplo, ela nunca deu açúcar pro meu sobrinho. Ele tá com 1 ano e 3 meses. Perfeito. Só que o meu sobrinho praticamente nunca ficou doente. É isso. Então, tipo assim, se ele tem uma gripe, é um dia, no outro dia ele tá perfeito. E aí eu tava vendo uma reportagem hoje sobre isso, que o açúcar tem o mesmo efeito na criança que o álcool tem no adulto. Ele inflama o corpo da Total. criança. Então, a gente chupava bala o tempo inteiro quando era criança. Total. Sorvete, todo rolê a gente fazia quando era criança. E aí, o quanto isso interfere no nosso corpo de hoje, né? É Total. informação. Mas eu acho que assim, ainda na nossa época, a gente chupava um monte de bala, mas a gente era mais ativo. sim. A gente brincava na rua, a gente jogava bola, a gente não parava só aquela coisa, não, só chega em casa, só leva pra casa Pique-esconde. 6 horas da tarde quando a mãe grita pra chamar pro jantar. O subir resto na árvore. tá na rua. Você gastava. Super. essa O que energia. acontece hoje? As Nada. crianças. É. Manda correr um quarteirão, não corre, não. Entendeu? Então eu acho que assim, tem uma consciência melhor sobre a alimentação, mas você vê os adolescentes hoje, fazem Cozido. nada. Cozido. Tudo já com a posturinha assim de ficar em tablet, em celular. E aí eles vão ser adultos com mais problemas. Muito problema. Inclusive nesse problema de curvamento, Total. de Coluna. de tudo. Né? Cervical. Vamos ver aí que o que vai ser essa próxima geração. Deve dificultar até o fluxo de energia, Total. né? Eu vi uma postagem sobre o peso da cabeça no celular. Você É, fazer dependendo da assim, posição que você faz. Caramba. Não é normal sentir dor. Acho que esse é o ponto, né? Não é normal sentir Olha, dor. existem períodos na vida. Deixa eu falar pra você, ó.
Hoje em dia, graças a Deus, eu nunca imaginei que eu fosse sentir o que eu sinto hoje. De, tipo, liberdade de movimento, ou as sensações que eu tenho de andar, tipo, parece que eu tô flutuando e tal. É uma coisa que eu vivia tão travada que eu nem Impensável. imaginava. Se você falar pra você que vira e mexe eu tenho uma coisinha, tipo assim, quando que foi? Ontem? Ontem eu acordei, tipo, com... Não era um torcicolo, mas eu não tava conseguindo muito virar. Só que hoje, eu já tenho conhecimento pra conseguir manejar essa dor dentro do treinamento. Então, eu fui lá ontem, fiz os exercícios, apertei a bolinha e tal. Hoje, eu já consigo virar o pescoço. Então, eu faço um treino de flow. Eu desafio o meu corpo de formas diferentes. Tô aprendendo coisas diferentes. Quando a gente está num processo de aprendizagem, a gente não faz tudo certo. Sim. Então, a chance de você ter alguma coisa, só que acontece o quê? Hoje eu tenho estratégias já para quando eu sinto dor, já resolver o problema. O meu corpo já é treinado para isso, entendeu? Tipo assim, então eu fiz aquele exercício, pegou um pouquinho o quadril. Não dói, mas tem um negocinho estranho. Já vou lá, faço um dia, 2 dias, terceiro dia já tá bom. Exatamente. Antigamente era mês com aquela dor. Não, era só dor. Até você saber que estava com dor. Exato. Então, assim, você falar, não, sentir dor não é normal? Depende. Entendeu? Sentir uma coisinha aqui ou outra é da vida. Agora, você sentir uma dor que não passa, você não ir com ideia, aquele negócio só piora, isso não é normal. Por quê? Sentir dor não é normal. A dor é um alerta de que algo tem errado. E o que acontece? As pessoas não escutam. Então, tipo assim, começou a doer alguma coisinha aqui, tá doendo, vai lá, toma um anti-inflamatório, passa uma pomada. Melhora. Aí continua forçando. Aí aquela dor que era 1, já foi para 3. Sim. Aí toma um pouco mais de remédio, faz mais uma massagem e não quer resolver a causa do problema. Aí que o bicho pega. Porque daí quando a pessoa vai desesperada, já machucou muito. Aquilo que para trabalhar às vezes seria tipo, em 1 mês você resolve aquele negócio, a pessoa foi deixando, ficou crônico e tal, aí é 1 ano. Só que para você falar para a pessoa que está 1 ano, já há um tempão com dor crônica, não aguenta mais, você fala assim, então, eu vou te ajudar. Mas eu só vou te prometer resultado... Em tanto tempo. Não, eu não vou te prometer resultado até 1 ano. Eu lembro Você pode melhorar em 1 mês, como você pode demorar 1 ano para melhorar. Tem vários fatores aqui que implicam no resultado. Você morre com essa dor, porque você não... É complicado. Eu lembro que você... Não sei se era uma sequência ou algo que você postou sobre aluno sem dor. Alguma coisa assim, onde você ajudava o teu aluno profissional a oferecer um trabalho para o aluno dele para ficar sem dor. E você disse que tem um programa para as pessoas que não são profissionais da... Sim. Fala dele, porque eu acho que muitas pessoas aqui vão querer saber, até entrar nesse programa para viver com mais consciência, né? Se não totalmente, mas eliminar o que for possível. O primeiro Como é ponto isso? do meu trabalho que eu acredito é a mudança de consciência. Como ela te acha? A pessoa que quer... Lá no Instagram. É? Eu sempre respondo, directs e tal. Tranquilo. Mas o primeiro ponto do trabalho é a questão da mudança de consciência. Entendeu? Se você não mudar sua consciência do que você está fazendo, não adianta. Porque muitas vezes também a gente vai lá, trabalha com a pessoa, ela não muda os hábitos dela. Ou não faz o que precisa ser feito, aí não vai resolver. Então, assim, tipo, é sair... Primeiro ponto desse aumento da consciência é trabalho do longo prazo. Entendi. Entendeu? Não é Primeiro que não é um projeto negócio verão. que eu vou fazer 10 sessões de fisioterapia para o seu ombro ficar bom. Não. O seu ombro está machucado. A gente vai fazer um tipo de treinamento que vai dar estímulos específicos para que esse ombro se regenere sozinho. Caramba. Entendeu? A gente vai dar o Mais estímulo do treinamento. Não é lento, depende de cada pessoa vai responder, depende da gravidade da situação. Mas é o quê? É através do treinamento nós vamos fazer com que, e dos estímulos que a gente dá, que vai fazer esse ombro começar a sair de um ombro que não funciona para um ombro que funciona. Só que acontece, as pessoas acham que é só tirar a dor. Não. A partir do momento que você tem uma lesão, você mudou o comportamento dos seus tecidos ali. Tem uma lesão. Já está errado. Então, o que a gente faz? A gente treina para que ele volte para a condição normal e boa dele. Só que se eu dei um estímulo, ele melhorou, certo? Tirei o estímulo, o que vai acontecer? Volta de novo. Você vai fazer dieta. Vai começar uma dieta. Você vai lá, se mata, tal, perdi 10 quilos, aí você volta a comer. O que vai acontecer? Guarda de novo. É simples assim. Então, não é algo que eu vou fazer para tirar a sua dor.
É algo que eu vou fazer, vai acabar a sua dor e você vai ter que continuar fazendo para não ficar com dor. Adotar como estilo de vida. É isso, é um Legal. tipo de treinamento. Perfeito. Entendeu? É um Perfeito. treinamento que você vai fazer complementar. Você não vai precisar parar a sua vida para fazer mobilidade. Você vai fazer mobilidade para você poder fazer as outras coisas melhores, estou né? com essa dor É trabalhar a estrutura. Interessante. Eu estou com essa dor, o que causou Total. foi isso, eu vou identificar, inclusive, o que causou, e se não der para parar de fazer... Vou aquilo- ajustar, exatamente. Sim, é uma consciência Total. refinada. É. E a questão assim, quando você vai num crossfit, quando você vai numa outra atividade, a gente pensa muito no externo. Né? O quanto peso eu levanto, como aquele movimento se parece, tal. E eu estou preocupada sempre com o padrão... Não, na mobilidade... E ok, é um tipo de atividade que visa o externo. Perfeito. Quando a gente treina a mobilidade, a gente visa o interno, né? Não é o quanto a minha perna sobe naquele exercício, é o quanto eu consigo ativar o que eu preciso ativar para gerar aquele movimento que vai sair X. Perfeito. Vai sair ou pequeno ou grande, dependendo da minha capacidade. Perfeito. Entendeu? E aí você também falar isso para a pessoa, você tem que respeitar o seu limite. Tá? Então são coisas assim que ela vai ter que olhar, não é um treino alegre, não é um treino que você vai dar risada, você vai se divertir, porque... Mas é extremamente desafiador. E as pessoas o não que é o querem. oposto, né? Porque você está sempre sendo desafiado a aumentar a carga. Quando a pessoa deveria aumentar a carga? A carga é um processo de adaptação, né? Toda vez que eu fiz, ficou fácil, eu posso aumentar. Entendeu? Mas a percepção desse, o quanto eu posso aumentar e o quanto ficou fácil, que é a questão. Sim. Leva tempo, né? Leva tempo. Esse que é o Esse. que é o ponto, Isso que eu vou né? ler. Dá o tempo. Olha o nome desse podcast. O preço da da pressa. A gente tá na gente sempre cultura fala- do imediatismo, né? A gente sempre fala aqui que o preço da pressa é os juros. Nesse caso é a dor. É a dor. Misericórdia. O preço da Eu falo pressa. por mim, porque quando eu comecei a treinar, eu tava naquela dor que, tipo assim, tava no chão pra chorar. Tipo assim, já, mãe, não sei mais o que eu faço, sabe assim? Por isso que eu comprei a moto, porque eu não conseguia mais andar. Eu falei, não consigo mais ir pra cima e pra baixo de transporte, que nem quando eu saí da academia. Eu falei, eu preciso resolver a situação. Aí que eu comprei a moto. Mas a questão é suportar esse processo de as coisas não acontecerem no tempo que eu quero que aconteça. Então, pra mim, tipo, o meu treino... Por isso que eu entendo que o meu treino de mobilidade, foi um trabalho de paciência. Foi um trabalho de resiliência. De eu estar ali e a dor tá melhorando, mas ainda não resolvia. Foram 2 anos para ela sair completamente, assim. Então, tá ali. Tô fazendo de hoje. Tô fazendo de hoje. E aí, quando o meu joelho melhorou, agora eu não posso parar. Porque agora eu tenho que manter ele sadio. Perfeito. Se eu paro hoje, eu sempre falo, né? Se eu paro hoje de 1 semana, 10 dias sem fazer algo específico pro joelho, ele dá sinal de vida. Ele não dói e tal, mas ele fica mais Te sensível. lembra. Tipo assim, ó, você não pode esquecer. Por quê? Porque é o treino que faz ele ficar saudável. Interessante isso. Entendeu? E é Muito curioso, né? interessante. Mesmo que você tenha consciência, na minha vida praticamente são práticas de meditação. É o que eu faço, é o que eu ensino praticamente. Mesmo assim, é tão difícil respeitar o corpo. É tão difícil. Eu tive uma lesão recente, uma semana e meia, na musculatura do antebraço. E a minha decisão foi, eu não vou treinar. Não vou treinar, eu vou esperar, vou fazer o que eu preciso aqui de massagem, liberação miofascial, mas é tão difícil. Eu estava pensando sobre isso, né? O quanto sem querer a gente cai nesse condicionamento, nessa pressa, eu vou participar. Não, calma. Primeiro a casa. A mente Quando não você quer pensa parar, no né? jogo do longo prazo, o que é uma semana, o que é um mês? Isso. Não é nada, é insignificante. As pessoas... Antes eu ficava desesperada. Ai, meu Deus, eu vou ficar uma semana. Não, tudo bem, mas eu tô treinando há anos. E depois que voltar, eu vou treinar. Fiquei tipo uma semana agora sem treinar. Porque do procedimento. Desconfortável. Pra mim não conseguir treinar. Ela falou assim, não, você pode treinar se você quiser. Mas eu não estava me sentindo. Eu tive um pouquinho de reação, não estava me sentindo. Eu falei, não, vou treinar. Sim. E daí? E daí? Fiz lá o cards do dia que deu. Não, tipo, tudo bem. Semana que vem eu volto. Perfeito. Só que o quê? A pressa, o negócio. Não, eu não posso. Não. Pra mim, uma grande virada foi quando eu comecei a tirar o peso das coisas, sabe? O peso de, tipo, precisar. Eu sou uma pessoa disciplinada, entendeu? Eu gosto de treinar. Sempre que puder, eu vou treinar. Mas essa semana eu não posso. Perfeito. Tem uma Tá tudo frase bem. que diz isso, né? Que se a sua compaixão não te envolve, ela é falha. Perfeito. Tem que te envolver. Esse cuidado que a gente dedica ao outro, ao aluno, ao familiar,
Se não vier pra gente também, da gente mesmo, tem alguma coisa errada. Total. Mas a Faz gente tem sentido que total. aprender, porque a gente não aprendeu isso, né? Não, pelo contrário, aprendeu no pain no gain. Exatamente. Nossa, isso aí me mata. Essa frase a gente abraçou. Essa frase ela é mal interpretada. Ah, é? Pra mim, pro meu conceito hoje. No pain, no gain, pra mim, deveria ser algo tipo assim, eu preciso fazer um esforço pra ter um ganho. Perfeito. Só que as pessoas transformaram isso tipo assim, é um ganho a qualquer custo. Se eu não sofrer, não tô ganhando nada. É triste, né? Uma interpretação bem Entendeu? cruel. Tá doendo o seu quadril porque você faz o agachamento, e daí? Aham, Você vai ter que agachar É assim assim mesmo. mesmo. É assim Você não mesmo. quer um resultado top? Isso em diferentes áreas, né? A gente viu isso em alguns retiros espirituais. Ah, Você tá lá no teu processo e a pessoa vai além, olha isso. Vai além. Não. Deixa eu conhecer os meus limites, até onde eu posso ir com segurança. Claro, eu quero me desenvolver, mas com segurança pensando na Com segurança, longevidade. pra mim isso é o é o mais básico, importante, né? É um pouquinho de todo dia que vai fazer a diferença, entendeu? Porque quando toda vez, principalmente em relação ao corpo, você quer pular etapas Dá ruim. na ruim, seja tomando um remédio para emagrecer, seja tomando, ou seja querendo já partir de um exercício para um exercício complexo que você não está acostumado a fazer. Então, essa mudança mudou minha vida. Esse jogo do longo prazo. Eu não estaria trabalhando na internet se eu não tivesse essa questão do jogo do longo prazo na minha cabeça. Porque simplesmente, tipo assim, eu sei que eu vou chegar um dia. Não sei quando que eu vou chegar, mas eu vou. Já pensei em desistir? Já. Mas eu falo assim, poxa, isso aqui é muito importante, entendeu? Isso aqui salvou minha vida e tá ajudando muito. Eu preciso passar isso pra frente. Sim. Então é onde eu tiro forças pra aguentar os BO da internet. E o quanto você evoluiu desde quando você começou, né? Porque às vezes você não chegou onde você quer ainda. Ah, muito. Mas você evoluiu demais. Muito. Mas essa é a questão. Quando você tá no jogo do longo prazo, você não pensa só no resultado final. Não, você pensa mas no no dia a seu dia. desenvolvimento Isso. perante aquilo. Eu sou outra pessoa. Sim. Isso que é o gostoso, né? É aproveitar a viagem, ver a paisagem, Exato. curtir o rolê. Nossa, Exato. olha que gostoso. Eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum e agora eu consigo e tal. Total, é você vencer cada etapa. Tipo assim, agora eu já consigo falar melhor na câmera. Pô, depois de anos, isso já fez uma super diferença. Aham, sim. Mas o jogo do longo prazo é fazer um pouquinho todo dia e o resultado vai vir. Perfeito. Você não ficar só focado no resultado, porque senão você não aproveita nada. Não, eu tô fazendo aqui, tô me desenvolvendo, tô estudando. Não é um negócio que eu aprendi. Não é fácil. Não sei, exatamente, é super complexo. E vamos indo. Tem algo importantíssimo que a gente não sabe, que é escolher um profissional. Eu nunca soube. Assim, para mim, pra gente aqui, a coisa mudou quando a gente conheceu um profissional chamado Alain. Ele é um bodybuilder, que também é um professor. Foi a pessoa que mais, com muito carinho, mas dava muita bronca. Ele falava, você vai fazer bíceps? Só pode sentir o bíceps. Ele cuidava muito bem do corpo, cuidava muito bem dos alunos, tinha um carinho, e aí depois você. E aí vieram outros profissionais, aí eu percebi que muito dos nossos erros para essa parte de cuidar do corpo, cuidar da saúde de uma outra forma, a gente não escolhia com o mesmo cuidado que a gente escolhe o alimento, por exemplo, escolhe o tipo de vida. Para a gente é muito importante a parte espiritual, a parte de manter a paz. A gente só deslocou esse cuidado. Peraí, esse profissional conhece quanto? Né? Como é que está o feedback dos teus alunos? Porque eu imagino que para eles também mudou tua vida, mas você tem mudado a vida de muitas pessoas. Sim, foi por isso que eu continuo. Porque eu sei que eu falo assim, ainda não tô lá, mas eu falo assim, mas essas pessoas aqui, eu mudei a vida delas. Tô recebendo feedback. E olha o impacto, Exatamente. né? E essas Deles pessoas estão pra cuidando outras de outra. pessoas. Foi por isso. Esse foi o meu primeiro motivo para começar a trabalhar com profissionais. Quando eu fui dar o primeiro curso de funcional lá atrás, eu nunca tinha dado uma aula coletiva na vida de timidez. Nem na faculdade, nunca dei aula de ginástica, por exemplo. Por quê? Porque eu não conseguia ficar na frente. Uau, Tipo, que evolução. não me coloque lá na frente, porque, tipo, não. Aí surgiu essa oportunidade, primeiro, o treinamento funcional que eu nunca imaginei. Aí eu falei,
Vou, né? Vou tentar. Eu só vou. A minha sorte é que eu arrisco, entendeu? Eu vou, eu tento, pelo menos. Eu tive que fazer terapia, Theta Healing, pra poder conseguir falar em público, e falei, vamos. Então, mas essa época que eu comecei o treinamento funcional foi muito engraçado, que uma amiga minha estava fazendo curso de coaching, né? Na época da explosão do coaching. Aí eu era cobaia dela. Aí ficou naquele negócio assim, propósito, qual que é o seu propósito, não sei o quê, qual que é a sua missão, tá, não sei o quê. Eu falei, cara, meu propósito primário é ajudar as pessoas. Perfeito. Né? Então, o que eu faço com o meu trabalho é ajudar a pessoa. Mesmo antes, quando eu trabalhava, né, era a pessoa que quer fazer exercício, quer se sentir melhor, eu estou ajudando ela. Mas eu pensei, porque a gente sempre tem que ter um propósito para ter força para fazer as coisas. Eu sou assim. Eu falei, se eu der aula para os profissionais... Eu vou ajudar em tabela muito mais, gente. Exatamente. Se eu dou aula personal, eu consigo ter 15, 20 alunos numa agenda lotada. Se eu pegar 20 professores, esses 20 professores vão poder dar aula para mais X pessoas. Olha eu aí falei, o efeito borboleta. Que eu falo. exatamente. Foi essa força que até hoje eu tenho para trabalhar com a parte de profissionais, né? Porque eu sei que um que eu vou ajudar ainda vai ajudar uma corrente, né? Vai ajudar um monte de pessoas. E assim, como todo lugar tem aquelas pessoas que compram a sua ideia e fazem e trilham o caminho que você fala e chegam resultados próximos de você, né? Ali igual ao seu caminho. E tem aquelas pessoas que se perdem no meio do caminho. Tá tudo bem também. Exatamente. Você passa a rede e pega o peixe que for. Exatamente. Na faculdade era assim. Você estudava e tinha aquelas pessoas que estavam ali. Tinham pessoas que Não estavam não ali. sabiam por que estavam ali. E tá tudo bem. Mas eu falo que na mobilidade, assim, se você seguir os passos direitinho, porque tem que ter dedicação, entendeu? Tem que ter a sua prática, porque se você não entender no seu corpo, você não vai conseguir ensinar o outro, mas o resultado vem. É o que você falou, né? Sobre o conselho para quem tá começando. Decide o que você... Escolhe o que você quer fazer, com quem você quer trabalhar. E é só dessa forma que a gente consegue fazer com amor. Porque todos os caminhos são muito difíceis. Exato. Todos são muito desafiadores. Se você não gosta... Vai ter que se dedicar. É melhor não... Nesse teu processo, principalmente na internet, né? E esse é um dos motivos da existência desse projeto, né? O Preço da Pressa. Que é a importância do autoconhecimento para o empreendedor, para quem quer trilhar o caminho do empreendedorismo. Para você, qual foi a maior armadilha que você caiu nesse mundo digital? A gente caiu em várias. Poste vídeo de cachorrinho na terça-feira. Olha, é o dia da árvore. Eu acho que a parte mais difícil de trabalhar com a internet, primeiro, é a constância, que chega uma hora que... Enche o saco. Né? Como diz o Leandro Aguiar, é rebordose digital. Né? Você tá saturado, você não quer nem abrir o celular. Então, sempre final de semana eu dou uma sossegada para poder equilibrar, porque senão a minha cabeça vai longe. Então, assim, essa cobrança pela você estar sempre ali dando as caras, entendeu? Para mim, que conseguia gravar vídeo, gravar stories antes era assim. Hoje em dia eu gravo, né? Mas às vezes, assim, ainda tem dia que eu gravo 5, 6 stories para gostar de um. E tá tudo certo. Né? Exatamente. Só? Só. Acho que é isso, né? Só. E a questão da comparação. É. Porque tem a ideia de que tudo é fácil na internet. Eu falo, você quer conhecer a maior mentira? Ganhar dinheiro na internet é fácil. Você ganha dinheiro na internet. Você tem possibilidades inúmeras. Mas que é fácil, não é? Concordo 100%. E cada vez vai ficar mais difícil. Quantas Porque o vezes nível desde que a de gente começou, profissionalismo, né? que antes era essa tendência, Pum. agora é essa, agora é essa, agora é essa, e aí você tem que estar o tempo todo. Na hora que você acostumou a fazer uma coisa, recomeço, né? a hora que você acostumou a fazer um modelo, fala, não, agora é assim. Agora não é mais história. Agora que eu ia acertar esse negócio. Agora teve a coisa do YouTube, né? Que antigamente não. Antigamente não. Há pouquíssimo tempo eram vídeos curtos. Um tempo anterior eram vídeos acima de 10 minutos. Agora são vídeos com maior qualidade. Não importa curto ou longo. É isso. Eu acho que é o maior desafio. Como é que você... Ficar se adaptando. Porque não é apenas o entender, né? Você tem que acompanhar aquilo. E como é que faz isso tendo tantas outras coisas para se estudar? E para se manter um bom profissional. A velocidade que isso está crescendo não está entregando o profissional qualificado na mesma proporção. Então, por exemplo, você como especialista, você não precisaria, em tese, ter essa profissão toda, um monte de outras profissões, se tivesse uma pessoa que te prestasse serviço.
aí você pagaria e tava tudo certo. Para te dar um direcionamento até, Sim. né? Mas você percebe que o pessoal dos ditos social media, eles sabem menos que você, às vezes. E dá um trabalho, viu? Nossa senhora amada, eu já peguei uns fumos já que tipo, meu Deus, paguei para não receber nada e ter dor de cabeça. Sei lá, não sei se já passou por isso. Eu não passei, mas eu conheço muita gente que passou. Nossa, pai amado. A gente não pode. Meu cabelo caiu. A gente não pode dar nome de instituição Não, por causa não. da parte jurídica. Aí, tipo, Nossa, mas a parte jurídica principalmente. Porque eu fui fazer um curso e eu olhei o que estava sendo ensinado ali para a parte de social media. Eu olhei, eu falei, isso aqui não serve. Porque a gente está estudando, está mergulhando, está no campo de batalha, não está mais na teoria. A gente está Sim. vendo o que funciona e eu, caramba, é uma formação atualizada e não serve. Então, essa dificuldade em contratar acarreta nisso. Você tem que aprender outras profissões que não tem nada a ver com a sua. Poxa, você está fazendo um curso de storytelling. Sabe? Tá vendo? É foda, né? Fui fazer- eu quero dar o chip pra fazer o download, por favor. Como é? Desse assunto. Aqui- Se fosse igual o filme Matrix, né? Lembra que o Neo entrava num rolê, apertava É o isso, programa de queria- luta. É isso. É que Storytelling na minha chegamos nesse momento e não organizaram o chip ainda. Desses Tá cursos, atrasado. um dos que foi mais importantes para mim foi curso de copy. cabeça. Curso de copa. Foi o mais importante, porque como é que eu levo a essência, mas da forma mais sucinta possível? Essa, para você, desses cursos fora da sua área, qual foi o mais importante para você? Ah, é que daí fora da área a gente entra nos cursos de autoconhecimento também, né? Que eu faço. Não, para essa parte. Pra essa que é parte? pra mídias sociais. A gente vai entrar nisso. Olha, eu acho que o primeiro, o curso maior que eu tô fazendo é esse. Eu cheguei a fazer alguns cursos assim, mas fui muito aprendendo quando eu tava no início, né, que a gente tava fazendo aqueles testes lá. E aí depois foi mais uma adaptação a todo momento, de ver estratégia e tal. Agora, curso mesmo, o primeiro que eu tô fazendo grande é esse de storytelling. Perfeito. É. E tá O resto curtindo? foi na raça. Tá gostando? Tô. Ah, Tem É uma complexo. lógica, tem uma lógica ali, uma técnica, quando você fica fluido. É, mas assim, às vezes eu tô sentada lá, né? Aí eu fico viajando. Aí eu falo, meu Deus do céu, como que eu vou aprender isso aqui, né? Jornada do herói, não. Não, tem que falar isso, tem que dar isso. Aí eu falo assim, bom, a mobilidade, quando eu comecei, eu não sabia nem qual era o meu nome. E agora eu tô boa. Então, uma Tudo é hora possível, eu vou ficar né? boa nisso também, entendeu? Não vai ser do dia pra noite, então cada dia cai uma fichinha nova. Mas se você for descobrir, eu, tipo, já tenho uma cobrança, não, então eu tenho que relaxar. paciência e persistência. E para você, que você descobriu pro empreendedorismo esses cursos nesse segmento, para a mídia social, você descobriu que fez diferença? Porque Pra você mim- descobriu muitas coisas que... não. Mas alguns sim. Para você, qual foi? Que para você contratar alguém, você precisa aprender pelo menos a base daquilo que você vai contratar. Porque se você não souber nada, você vai ser enrolado, como eu fui, e vão te cobrar Perfeito. caro e você tá ferrado depois. Então, pelo menos estuda um pouco, vai aprender, vai se rodear de pessoas que passam por experiências assim, vai te ajudar bastante também. E para mim isso aí foi essencial. Ixi. E detalhe, tudo que você falou sobre persistência, de estar fazendo direto ali. Porque na nossa empresa, a gente começou a fazer, lembra dos vídeos que a Brenda falou? A fazer diariamente os vídeos, reuniões semanais e teste. Na outra semana, uma reunião semanal de novo, pega todos os testes e vê quais que performaram legal. Performou esse, pega esses, seleciona os bons, exclui os ruins e replica os bons de novo. Na outra semana de novo. Não, mas vamos É um aprofundar processo. Vamos aprofundar nisso, porque a experiência de vocês nisso, de contratar alguém, perceber que não estava entregando, aí vocês pegaram as rédeas dessa situação, o resultado foi absurdo. Foi, depois que a gente trabalhou do jeito certo, né? Que é a constância que você falou. Quanto foi? Sem a constância, Quanto você não vai. conseguiu?
A gente saiu, acho que, de 4 mil seguidores para quase 70. A gente está com 75 mil em menos de 6, 7 meses. Constância. E no TikTok de 700 para quase 100 mil. Caramba. Porque conectou. 7 milhões, né? Tem vídeo de 7 milhões de visualização. Mas por causa disso, dessa constância aí. Ajuste, acerto, ajuste, acerto. E uma coisa que é legal, que provavelmente você deve estar vendo no Storytelling, é a conexão entre o que você faz e a história das pessoas. É isso. As histórias conectam as pessoas e as pessoas vêm pro que você faz pelas histórias. Sabe? É um negócio Exato, muito a história legal. de transformação, a história é isso. Tipo, a sua história de vida, ela motiva muita gente a querer fazer o que você faz pelo que você transformou na sua vida. Experiência gera autoridade, autoridade gera recompensa, tanto de validação como de financeiro também, né? Que é importante. As pessoas querem isso, né? Querem gente de verdade. Entra nesse lugar, né? Tá, para chegar nisso, aí a gente vai para esse outro lugar que é o autoconhecimento. O que é que eu quero? Dentro do autoconhecimento, o que fez a diferença para você? O que você está fazendo agora, principalmente? Porque você está bem, você está leve. Tô fazendo muita coisa. Continua. Para variar. Agora eu tô fazendo 2 cursos ao mesmo tempo, né? Nessa visão. Um é do Jacob Petri, sabe quem é? Não. É um curso que ele fala sobre desenvolvimento pessoal e expansão da consciência, que é um curso mais prático. Ah, o Jacob. O Jacob, Ele mora nos Estados Unidos, né? Faz um ano já que eu faço o curso bom. dele. Assim, Excepcional. mudou a minha perspectiva de vida. Que legal. Entendeu? Não mudou eu em relação à vida, eu em relação a mim. Foi, tipo assim, incrível. Eu não sei nem mensurar. Tipo, Gratidão, né? E um outro curso que eu tô fazendo que é de uma médica, que é mais pra parte espiritual, as coisas que estão... Aquele rolê que eu gosto, né? As coisas que estão acontecendo no universo, o que tem que fazer agora. Então, e várias práticas também, né? Tipo, eu fiz um Vipassana no carnaval. Uau. Mudou minha vida. A Paty tá para indo. Já tá para ir. Nossa. Para você... Oi? Para mim, o Vipassana foi a melhor e a pior coisa. Total. Não, você quis fugir? Muitas pessoas querem fugir, né, do Vipassana. Olha, eu não sei nem explicar tudo o que aconteceu ali dentro. Eu só não fugi porque eu me comprometi a ficar ali. Entendeu? Mas... Chegou em Adita, né? Cheguei. É um propósito de firme Cheguei determinação com você mesmo. Isso. em Banga. Uau. Um Que isso? dia. Uau. Porque o objetivo dessa meditação é que você fique no silêncio. Tá. Né? Você se conecta com o seu corpo para deixar sua mente silenciosa e passar os processos. Aí, eu sofri muito aonde? No corpo. Passar 10 horas sentada por dia meditando e a partir do 4º dia, quando você sentava, você não podia mais se mexer. Hã? É. É não dividido posso fazer em isso, períodos não. de 3 horas. Mas assim, o meu corpo físico, ele foi massacrado. Massacrado a ponto, assim, de tipo... Já começou a sofrer agora, antes de ir. Eu cheguei uma hora, assim, e abri... Será que trabalha com mobilidade sofrida? Isso, Mas o meu problema é que eu nunca fico sentada. Eu tô o tempo todo em movimento. Eu ficar muito tempo sentada pra mim é difícil. Você treinou antes de ir pro Vipassana? Não. Eu fiz um treinamento. Mas qualquer minuto que eu tinha, eu tava lá alongando e fazendo alguma coisa. Até a menina no final que tava no quarto comigo, ela falou, nossa, tava sofrendo, né? Eu falei, você não tá entendendo. Chegou um dia que o dia da iluminação foi assim, tipo, eu tava tão mal. Que aí eu falei, Deus, por favor. Me leva. Eu não sou ninguém. Eu, Thaís, não tô dando conta disso. Só que eu não posso ir embora. Quantos dias? 10 dias. Esse foi o 7º dia. Tem 10, 15, um mês, 3 meses. Aí eu falei assim... Não tem um de meio período? Tem de um dia. Tem de um Não, dia. meio período. Vocês também querem abusar, né? Eu fiz um treinamento. Eu faço de fiz meio um treinamento período. pro Vipassana. Não sei se eu te falei disso. Que eu sabia como era. Eu trabalhava no espaço, né? Nossa, isso foi em 2012, 2013. E aí eu trabalhava num espaço maravilhoso que tem aqui em São Paulo, no Paraíso, chamado Luzeiro. Estava muito conectado e muitas pessoas ali tinham feito. Poxa, eu vou fazer. E aí eu peguei uma almofada e eu sentei. Eu falei, deixa eu ver quanto eu consigo ficar. Coloquei ali um relógio. A forma mais confortável, fechei os olhos. E aí eu vi amanhã se tornar tarde. Sentia, né? A tarde se torna noite.
a noite ir pra madrugada e o dia amanhecer. Aí eu abri os olhos e não tinham passado 5 minutos. Eu falei, eu não vou dar conta. Rapaz! Eu não vou dar conta. Eu tava até te admirando antes de você fazer essa piadinha. Eu falei, Não, toda vez que eu sentava naquela almofada e eu ouvia a voz dele falando, start again. Já escolhi uma lágrima. Eu falei, de novo, não. Se isso que eles estão falando é pra motivar nós dois, não tá dando certo. Mas pensa que toda experiência é muito forte, ela te dá uma Transforma recompensa. Esse dia aí que depois que eu entreguei, falei, Deus, é você, porque eu não dou mais conta. Aí eu já acalmei na hora que eu fui pra sala, 1 hora de silêncio. Aí eu sentei lá, comecei a meditar. Logo depois, foi na sequência dessa catarse lá no quarto. Eu sentei, ficou tudo meio dourado, meio laranja, assim, eu... Zero barulho. Como assim? Que é isso? Silêncio. Absoluto. Na minha cabeça. Eu falava assim, isso aqui que é aquele lugar lá. Aí eu, deixa eu ficar quieta. 1 hora. Aí depois eu não consegui ir mais tão profundo, mas as coisas já foram... o barulho mental já foi diminuindo. Você voltou lerda? Não. A Paty ficou brava comigo. Eu voltei muito lerda. Você foi 10 dias sem falar. Eu fui porque eu queria um retiro de silêncio. Eu não sabia desse rolê todo da meditação, que era desse jeito. Eu só fui. Sério? Eu não sabia que ia ter tanta meditação assim. Eu fui. Eu queria um retiro do silêncio, nem fiquei procurando. Nada na internet pra saber Você nada. sabe que é muito difícil pra uma mulher entrar? Não. Porque a busca é muito maior. Sim. Então, mas eu tinha tentado pro Réveillon. Aí eu tinha ficado na lista de espera. Quando eu ia abrir o dia pro carnaval, eu tinha feito uma cerimônia de ayahuasca. Botei o relógio, porque você tem que entrar 5 da manhã pra coisar o negócio. Eu tava lá, tinha ido dormir 2, coloquei o relógio pra 10 para 5, 5 horas já tava lá. Aí, fui uma das primeiras da lista pra ir no carnaval. Mas eu saí do carnaval e eu tive, assim, a maior libertação da minha vida. Eu saí de lá, assim, começou a vir uma informação, caiu Um véu. um véu, assim, que não foi um véu, foi Vale. assim... Vale muito. Foi uma parede que caiu, assim. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu brinco que lá Simplesmente. eu atingi a iluminação. É isso. Eu só não sei como voltar. Você viu um resquício, né? Você pergunta pra mim, faria de novo? Nesse momento, não. Pode ser que um dia, lá na Faz frente... 11 anos que eu fiz, nunca mais fiz. Eu acho que foi muito intenso o suficiente pra ser uma vez. Mas eu tenho um amigo que falou, eu fiz 2, eu tô indo... Eu falei, não consigo. Foi puxado. Não, eu acredito que eu sofreria no nível hard em algo assim. E a menina que, depois conversando, a menina que tava comigo pra ela foi super suave. Suave? Suave. Ah, A desgramada. parte do corpo, de ficar sentado, pra ela, o que pegou foi a cabeça dela. Como assim? Aí quando você tá Porque meditando, o silêncio é tranquilo, né? eu terminei assim a meditação, a hora que a gente podia falar, eu olhava pra cara das pessoas. Tinha hora que podia falar? Depois quando acabou, né? Acabou? No último dia. 10 dias? Ah, tá. No nono pro 10º dia, nono pro 10º dia podia falar. Eles abriram, porque ele falou, não vamos jogar vocês no volta ao mundo sem falar nada, né? De repente, Você falou? lá, Eu não falei depois. Falei. Não, quando Falei. agora pode falar. Eu senti minha boca fazer assim, ó. falei. Eu gostei muito do Mulher, silêncio. né? Mulher fala, Quando fala, né? Eu acho aí- que eu sou meio mulher. Eu falo demais. Meu Deus do céu, como eu falo. Eu fui proibido aqui em casa. De fazer de novo. Eu quero ficar em silêncio 1 ano. Ela não. Silêncio Porque é maravilhoso. Não, a higiene mental, a dieta de informação, a qualidade dos teus insights. Eu nunca passei por algo assim. É incrível. maravilhoso. É você acessa coisas que... É você com você. Mas você não pode nem olhar na cara do outro. É disso que eu tenho medo. Não, maravilhoso. Não, é maravilhoso. E horrível. É. Vamos deixar bem claro. É intenso. É o meio termo ali no É rolê. intenso. O preço é alto. O preço é alto, preço mas alto. vale. Cada dia tem meio que uma experiência que acontece ou... Não, os 3 primeiros dias você fica respirando às 10 horas, pensando no seu nariz. Focando só aqui, ó. Sente, Todo o seu você corpo. sente troca de pele. Epiderme, derme, hipoderme, né? Interstício ali. Você sente o pelo crescer. É na hora dos miasmas. Você acessou? Que isso? É que é um processo, né? Então, assim, você começa 3 dias se preparando para essa percepção. O que eles falam assim? Que quando você... O corpo é um instrumento de elevação.
da consciência, né? Que quando você foca no corpo, quando você tem um foco, você diminui o seu pensamento. Só que quando você foca nas suas sensações, você foca na sensação e você não foca no pensamento. Você não julga a sensação, você só sente. E aí ele começa um trabalho, primeiro você só vai respirar aqui para aguçar essa percepção de um arzinho entrando, mexendo o pelinho aqui e tal. Aí depois do quarto dia, vai pro Vipassana. Aí é onde você começa a escanear o seu corpo, passar uma percepção, tipo, você sente assim, ó, sentir os pelinhos arrepiar, né, do corpo. E aí, ali já começa você não poder se mexer. Por quê? Qual que isso foi muito maravilhoso, que um dos pontos do Vipassana é você... Quais são as grandes fontes de sofrimento humano? É você se apegar à dor, se apegar ao prazer e ter aversão ao sofrimento. Só que isso é a vida. Você vai ter momentos de muito prazer que vão passar e você vai ter momentos de dor que vão te desafiar. Então, quando você entra nessa questão desse sofrimento, é você não rejeitar ele. É você entender, sim, eu estou sentindo isso e isso vai passar. Eu vou sentir o agora. Entendeu? Então, você criar essa resiliência quando você está num desconforto, te elimina do... Não, depois você passa lá 10 dias, qualquer coisa ficou fácil. Praticamente um treinamento de elite para a vida. Você já viu a lógica da partícula de Deus? Não. A partícula de Deus é o bóson de Higgs. Sim, bóson de Higgs. O Peter Higgs foi quem descobriu de uma forma teórica, na década de 60, que existia a partícula indivisível no ser humano, de forma teórica. E essa partícula ela se desintegrava e se renovava milhares de vezes por segundo. A cúpula budista foi atrás dele. Nossa, ele descobriu que Siddhartha Gautama descobriu há muito tempo, porque é isso. Não se apega, porque vai se desintegrar o prazer ou a dor, não importa o que você está vivendo agora. Se você se apegar, vai doer, né? Ou porque dói, ou porque, nossa, o prazer está acabando. E chegaram lá e se depararam com um senhor, um teórico, um acadêmico, que não entendia nada de forma empírica, né? Só em teoria. Ok, passou-se um tempo, muitos anos, né? Criaram um acelerador de partículas para descobrir se isso de fato existe. E descobriram que o acelerador de partículas era um círculo gigantesco, enorme, que você jogava um bóson para um lado e o outro para o outro para que eles se chocassem, para ver se tinha alguma coisa além daquilo. Não, o bóson é a última coisa. E só para explicar isso mesmo, que nós somos seres que estamos em constante renovação. E você se conectar com essas sensações, essa percepção e se apaixonar pelo processo, isso é maravilhoso. A gente não se apaixona pelo processo, a gente se apaixona por pequenos prazeres, né? Isso causa esse apego a qualquer coisa. A gente se apega a um relacionamento, a uma pessoa, ao invés de situação. se apegar a um relacionar-se. De uma forma diferente. Mas não vem muito daquela teoria de que, tipo, eu vou ser feliz quando eu fizer isso. Quando lá, eu tiver exatamente. isso. Ou quando eu casar, por exemplo. Você viver no futuro, né? Isso, Nunca exato. é aqui, né? Sim. Nunca é no agora. Pois não. Uau! Tá muito bom esse assunto. Já foi quase 2 horas. Eu falei que seria maravilhoso. 1h30, né? 1h30 já foi. Mas é isso, quando você... eu sou um defensor da busca por todos os caminhos que levem ao autoconhecimento. Não importa. Nós aqui com o Tantra, mesmo assim, não é aqui. Aqui é também. Como dizem, É uma parte. Né? O autocaminho, ele é um autoconhecimento, ele não é um caminho. Quantos veículos tem? Raul Exato, Seixas sabe? falava isso, né? Existem muitos caminhos que levam ao mesmo fim. Total. Acabou. Eu gosto de explorar vários. Exato. Eu falo assim Exato. que pra mim a vida ela é um jogo, né? Show. Onde o ponto final é a iluminação. Só que o Papai do Céu fez um jogo bem complexo, né? Que não Todos os é só gostos. aqui, tem lá, tudo influencia junto. Aí o que eu falo? Eu acho que ele deixou várias peças
desse jogo, espalhadas, e cada um vai fazer a sua procura do tesouro. Sim, perfeito. Entendeu? Então, eu tô indo tô nesse caminho do autoconhecimento, aparece uma coisa, aparece outra, e eu vou seguindo. Entendeu? Não tem uma religião específica. Eu gosto da espiritualidade. Legal. Vou na igreja, vou não sei aonde, faço cerimônia. Por quê? Porque cada caminho vai levar você de uma maneira diferente e vai agregar alguma coisa. Mesmo quando não agrega, fala assim, isso aqui não é. Agregou, Descobriu ensinou, que não mostrou é. que não Descobri é. mais uma coisa que não é. Entendeu? E basta uma viagem para qualquer país diferente. Pra você entender. Fica muito claro que as nossas crenças, elas são culturais. São só nossas aqui, né? Exato. Se você vai para outro lugar, dá para aprender. Se a gente estiver aberto, se a gente sair do eu já sei. E desconfiar de tudo que te tira do natural, né? Porque é esquisito isso. Eles criam um monte de regras e falam assim, ó, para encontrar Deus tem que ir por esse caminho aqui. Não. E aí você personifica tudo e estraga o rolê do jogo. Aí quando você entra na idolatria, né? Só pode ser isso. Não. Não, aí O ferrou. caminho é aqui. Deus quer se manifestar só de uma vez? Só de um jeito? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Lá no Vipassana, eu pensei ter tido uma experiência com algo divino. Porque tem uma vivência, tem algumas dinâmicas aqui onde a gente se conecta com a termossensibilidade e a palestesia, né? Uma sensação vibratória. E quando a gente relaxa, a gente acessa esse padrão vibratório muito facilmente. Eu estou lá no Vipassana, completamente conectado, relaxei meu corpo, eu senti começar a vibrar, e essa vibração começou do coração, começou a expandir, e eu ouço: Daniel, meu Deus, quer dizer, Deus, Daniel, nossa, que legal, o silêncio absoluto e uma voz: Daniel. E aí, eu já tava ficando de saco cheio. Fala logo. E alguém toca no meu ombro: Daniel, tá tudo bem? Porque eu tava vibrando. Então, Muito palhaço. Mas foi verdade. Eu tive uma vivência de iluminação e algumas de pré-iluminação. Perfeito. Porque essa daí foi... Eu achava, porque era uma voz grossa. Eu fiquei triste porque a pessoa falou. Por minha causa, ele pensou que estava tendo um colapso ali, de alguma forma. Mas é algo maravilhoso. Não tem como explicar. Não. E até porque cada experiência é muito particular, né? É personalizado praticamente, né? Então, que nem eu falei, a menina lá não sofreu nada. Para a cabeça dela que foi a parte mais difícil. Para mim, a cabeça, em relação ali, foi difícil dominar por conta da dor que eu estava sentindo. Quando eu fiz chama Mindfulness, um curso de Mindfulness. Beleza, fui para esse curso. A hora que eles botavam para relaxar, eu dormia e roncava. Trabalhava todo mundo. Foi feio o negócio. Aí, no final do rolê, tinha essa parada aí de não conversar. Mas não é não conversar. É não olhar o celular, é não ler um livro, é não olhar no olho. É isso, me passa nisso, 10 dias. Eu entrei em desespero quando me falaram que 10 dias tinha doido para fazer isso, né? E era 12 horas de silêncio absoluto. Desse jeito. Mas presta atenção. Das 12 horas, 7, 8 era dormindo. Tudo bem? Eu tive um companheiro de quarto, a gente foi pro rolê, né? Ele falou que eu dormindo, eu rodava na cama igual peão, assim, ó, a noite inteira. Ele não conseguia deixar ele dormir de tanto que eu ficava girando na cama e estava incomodado com aquilo. O silêncio, pra mim... Ah, meu Deus. É pra maioria das pessoas. O quê? Não, mas foi uma coisa absurda. Ele foi embora. Ele foi, né, do lugar onde a gente estava hospedado até o lugar do curso, de a pé de manhã, porque ele viu que eu tava sofrendo muito, que eu não ia conseguir fazer o rolê, entendeu? E depois eu fui de carro sozinho. E na hora que eu cheguei, enquanto não deu a abertura do curso, eu não entrei. Deixei todo mundo chegar e não entrei do carro porque eu tava já angustiado já. Imagina? Eu fiz 12 horas. Eu falo que assim, a nossa mente, quando a gente tá nas distrações do dia a dia, ela é como diz o Jacob, uma serpente tagarela. Sim. Quando você tira todas as distrações, que é a fala, o celular, qualquer livro, não pode levar nada. Sim. Essa serpente tagarela vira um dragão de 7 cabeças. Eu imagino. É. Você quer falar, para.
E quando você tá lá no meio da meditação, você teve a vitrola? Não. Não? Não. Não era só você querer meditar, vinha música na sua cabeça? Com o fundo. Nossa, todo mundo lá no final falou assim: na sua cabeça, quando você estava lá meditando, tinha a vitrola na sua cabeça. Menina, era cada hora era uma música. Tipo, você tá no silêncio, você não tá pensando nada. Vinha uma música. Caramba, velho, que doideira. A mente, ela não quer sair do controle. Ela quer estar falando no seu ouvido o tempo inteiro. Por isso que é tão desconfortável você fazer o silêncio. Porque é uma parte sua que não quer deixar. Que quer ter o controle. Toda vez que você faz o silêncio, ela é enfraquecida. Então ela vai fazer tudo para gritar na sua orelha para você não ficar quieto. E um dia eu vou. Acontecem muitas coisas. Acho que essa é uma grande surpresa. Você dá uma oportunidade para o silêncio, acontecem tantas coisas. Tem uma experiência tântrica que faz a analogia do dormir. Né? Você quer ter uma experiência transcendental? Né? É simples. Paga o preço que você paga para dormir todo dia. O que você faz? Você relaxa. E quando você relaxa, você sonha. E você sai daqui. Quando você consegue fazer isso com a tua voz, com a tua mente, porque não é, olha, não pensa. Não dá. É o que a mente faz. E também não é não pensar. Você só está direcionando o teu foco para a tua sensação. Não é silêncio. Não fala. Isso é horrível, né? Mas você coloca o foco em outro lugar e aí você sai de lá treinado para analisar o que importa. O meu empenho diário, porque a gente não tem tantas horas assim. Se a gente analisar friamente, a gente tem pouquíssimo tempo no dia. Né? Quanto tempo você demora? Quanto tempo você gasta dormindo? Quanto tempo você gasta se alimentando, se deslocando, trabalhando? Você vai analisar folga mesmo, você tem ali 1h30, 2 horas. Você está se nutrindo do quê? De coisa... Porque até mesmo as redes sociais você pode fazer uma limpeza. Total. Né? Você pode colocar coisas ali que te elevem também. Então, é uma autorresponsabilidade que fica muito clara através do autoconhecimento. O que eu preciso? Eu estou indo para onde? Perfeito. E o que é que eu preciso para chegar lá? E nem importa se vai demorar ou não. Né? O Vipassana, ou qualquer outra experiência assim, você pode ir treinando. Perfeito, interessante. Como que é? Acho que uma das melhores coisas que eu aprendi dentro da gestão de tempo. Lembra daquela técnica Pomodoro? Que é aquela de você pegar um timer por 25 minutos, é para você estudar. 25 minutos, para 5 minutos, dá uma pausa, aí você volta. Isso é um pouco cruel, porque coloca todo mundo no mesmo tempo. A evolução da técnica Pomodoro é uma coisa chamada tempo ótimo, que é você, sei lá, você pega um livro, eu vou ler e vou colocar um timer aqui. E aí, sabe, quando você está lendo, aí começa a ficar difícil o entendimento, aí você olha, opa, o meu tempo ótimo é 15 minutos, ou 1 hora, não importa, qual é o seu tempo ótimo? Aí você vai descobrindo o seu tempo ótimo para diferentes coisas, você se torna mais produtivo. Para mim, o Vipassana, o resultado do Vipassana foi a produtividade, sabe? Essa qualidade de atenção absurdo para essa atividade aqui é esse tempo. Você se respeita mais, né? Pra gente finalizar, a gente sempre pede para as pessoas imaginarem se a tua existência acabasse agora e você fosse deixar um legado através de uma mensagem, o que você gostaria que ficasse como seu legado? Tem uma frase que eu gosto muito e que eu uso muito, que chama "O esforço nunca te trai". Lembra dessa frase? Nossa. Né? E eu acho que essa frase ela representa muito quem eu sou, porque tipo assim, eu vou fazer e uma hora vai dar certo. Entendeu? Eu sei que tipo esse esforço que eu tô fazendo aqui, eu não vou ver o resultado agora, porque eu não controlo quando esse resultado vai vir, mas uma hora ele vai vir. Não é perdido. Exatamente. Então eu acho que assim, tudo que a gente faz e o que a gente se dedica de verdade com o coração, uma hora dá certo. Não vai dar certo na hora que você quer. Né? E respeitar isso, entender isso, importante. e falar que vai vir na hora que a gente quiser, que é o soltar, né? Eu tô fazendo, uma hora vai acontecer. Se vai ser amanhã, não sei. Essa é a parte mais difícil, que a gente sempre faz alguma coisa já pensando no resultado. Né? Então eu falo, só vai fazendo. Só vai fazendo que uma hora
o negócio vem. Então, eu acho que é isso, né? A gente se dedicar ao que a gente gosta de fazer e ao que a gente sente que é importante. E cuidar do corpo, né? Porque ele é a nossa casa. Eu sempre falo assim, tipo, o corpo é o veículo pelo qual a gente veio experienciar a vida. Perfeito. Se eu tenho um corpo que não funciona plenamente, eu estou limitada na minha experiência de vida. Perfeito, faz todo Né? sentido. Então, tipo, hoje em dia eu estudo para poder, eu treino para poder aproveitar a vida na sua plenitude. Quero ir fazer uma trilha, eu posso fazer uma trilha. Eu quero ir ficar, eu posso, entendeu? Eu quero fazer uma aula X, ou eu quero brincar no chão, eu posso. Perfeito. Entendeu? Isso não me limita. Então, assim, é ter esse cuidado pensando no longo prazo, né? De que a gente precisa se cuidar porque lá na frente vai ter um preço e que esse esforço também não vai te trair, que se você se dedicar agora, você vai colher frutos lá na frente. Perfeito. E é assim que a gente encerra mais esse episódio do Preço da Pressa. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto a gente, porque Muito. foi maravilhoso. Foi uma aula. Obrigado. Eu que agradeço, foi maravilhoso mesmo. Gratidão imensa. Tchau.